Olá, boa tarde. Eu estou iniciando essa live dessa tarde desafiadora. Boa tarde, Monique, seja bem-vinda pelo Clube das Águias. Eu acho que agora vai dar certo e nós vamos conseguir compartilhar. É um prazer e uma honra estar nessa tarde. À medida que vocês forem chegando, sejam muito bem-vindos. Nós vamos compartilhar um conteúdo maravilhoso que vai agregar muita coisa, né, na vida de vocês. Eu só preciso que apareça a imagem da Monique. Alguém me ajuda isso para a gente conseguir ver nós duas na tela? Aline, você pode nos ajudar orientando uma de nós duas? Tá, boa tarde. Lenildo, meu primo, seja muito bem-vindo. Nós vamos falar sobre liderança de águias, né? É um projeto lindo que nasceu do coração de vários coaches e mentores para usar as lições que a natureza nos entrega, né? Que a natureza nos entrega e convidar. Só que enquanto isso enquanto a gente fala da lição que a natureza nos entrega, a gente vai apanhando aqui para... Opa! Olá, Sueli, tudo bom? Deu certo! Seja bem-vinda, Mônica. Vamos falar de liderança, vamos falar que águia voa alto e nós precisamos voar muito alto, ter muita resiliência para conseguir insistir e chegarmos até aqui. Uhul! Verdade. Essa live foi a nossa primeira prova, mas olha, somos resilientes, não desistimos de maneira alguma. Pessoal, podemos até falar, passamos um pouco de aperto e vergonha aqui, mas ó, estamos juntas. Então vamos iniciar essa live. Estamos no perfil da Sueli, mas eu que começo falando por aqui, tá bom? Okay. Muito obrigado a todos os participantes dessa live. Obrigado pela paciência e por estar aqui. Ela é muito, mas muito especial para mim, vocês não têm ideia. É a primeira live, então eu vou me apresentar novamente. Eu sou Monique de Sá. Eu faço parte do Clube das Águias. E esse movimento ele foi tão lindo. Ele nasceu exatamente para ajudar as pessoas a se posicionarem. Aí elas assumem o papel de líder na vida. E com a minha águia mãe, Sueli, que é a pessoa que eu posso dizer que profetizou esse Clube das Águias, a gente vai iniciar esse movimento. Temos muito conteúdo aqui para poder falar. Vamos fazer papéis de mães águias. Aquelas que coloca o seu filhote lá no desfiladeiro e lança eles. Mas lança eles com muito amor. Porque a gente sabe que é dali que eles vão alçar o voo mais alto e vão começar a liderar a vida. Então, eu vou apresentar para vocês, apesar de estar no perfil dela, Sueli Aragão. Ela trabalha com desenvolvimento humano. E a especialidade dela, nada mais, nada menos, é que liderança. Vamos lá, Sueli. Agora eu passo a bola para você. Vamos começar esse bate-papo tão especial. Ah, peraí, um recadinho. Sendo abusada. Pessoal, ajuda, compartilha, clica aí, manda esse aviãozinho para todo mundo. Vamos convidar o pessoal para subir a bordo e também receber essas dicas, essas chaves. Peguem papel e caneta, porque eu tenho certeza que o que a Sueli vai falar aqui vão ser dicas que vocês vão poder aplicar no dia a dia e vão agradecer. Então vamos lá, compartilhando, e eu deixo vocês com essa mulher maravilhosa que eu tenho tremenda admiração, Sueli Aragão. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, né? Todas muito bem-vindas. É um prazer e uma honra estar aqui conversando com vocês. Monique, eu estou muito feliz de participar desse momento histórico da sua vida e da minha vida também, viu? Porque eu nunca apanhei tanto para entrar numa live e a vida é assim. Tem que ser levada com leveza, com bom humor. Muito prazer, eu sou Sueli Aragão, sou mentora, coach de executivos, empresários e das pessoas que precisam mudar a vida e me procuram. E a nossa missão é exatamente isso. Eu tomei como missão, depois de muito tempo trabalhando como executiva no mundo corporativo, como engenheira, há 8 anos eu venho construindo uma carreira de desenvolvimento humano, que é para ajudar as pessoas a identificarem seus talentos, suas habilidades e usarem esses talentos e habilidades para construir a melhor vida que elas quiserem. A vida na melhor versão delas. É para isso que a gente está aqui. E para inspirar esse movimento de liderança, começando pela própria vida, nós vamos falar
sobre as águias, né? Todas as lições que a gente aprende com a natureza de uma maneira geral, mas a águia, ela nos inspirou a criar esse clube, que é um lugar de crescimento, de desenvolvimento para as pessoas que querem mudar a história, querem começar a fazer uma história diferente. Não estão contentes com o que estão vivendo, querem mudar. E a gente está aqui para ajudar. Monique, com você, contextualiza um pouquinho como é que nasceu esse clube, né? Para a gente já ir direto ao ponto. Sejam bem-vindos. À medida que vocês forem chegando aí, ó, vão convidando mais gente para a gente fazer dessa live algo muito animado, muito especial para todos vocês. Bom, pessoal, o nascimento, mais ou menos, já foi exatamente essa vontade de fazer com que as pessoas se posicionem. A gente percebe que a gente está num mundo, hoje em dia, que as pessoas estão calando sua voz. As pessoas, elas esquecem que pode ser líder, que elas podem liderar a própria vida. Então, pensando nisso, em vários aspectos, conversando muito, foi surgindo essa ideia de águia. E por que águia? Porque águia é esse símbolo forte, maravilhoso, esse símbolo que representa tantos significativos que eu não vou explicar agora, porque a Sueli está com tudo na ponta da língua. Vamos começar com esse assunto? Sueli, qual é a primeira lição que um líder tem que aprender das águias? A primeira lição, né, e a coisa mais importante da águia é a questão da visão. Porque tantas vezes as pessoas dizem, fulano é uma águia, fulano tem uma visão de águia. É que a águia, ela vê além. Ela tem uma visão de longo alcance. E pessoas chamadas de águia, normalmente elas enxergam oportunidade onde a maioria vê dificuldade. Elas têm a capacidade de, independente da situação que elas estejam vivendo, elas perceberem que pode chegar num outro ponto, né? A águia, ela primeiro observa de longe todos os detalhes da paisagem, do ambiente, ela tem essa visão acurada de identificar a sua caça e chegar até lá com objetividade, com foco. Então, o líder, normalmente, ele é o quê? Ele é alguém que aponta caminhos, é alguém que mostra direção, é alguém que vê além do comum. Vejam que esses grandes empresários, essas grandes empresas, elas nasceram de um sonho, de um desejo de alguém. E as comuns que não são empresários, que não têm grandes empresas, que constroem histórias extraordinárias, elas têm essa visão. Não importa o momento que elas estão passando, elas se veem num outro patamar, numa outra situação. E isso dá a elas energia e força para lutar por aquilo que elas realmente acreditam. Então, o primeiro grande exemplo de uma águia é a questão da visão dela, né? E como essas características de águia podem trazer sucesso para a sua carreira, né? Observa que uma águia, mesmo que ela esteja voando, ela está sempre atenta ao ambiente em volta. A gente vê nesses documentários, né, da National Geographic, e coisas que a gente lê sobre essa ave tão interessante, o quanto ela é perspicaz, o quanto ela consegue perceber as oportunidades e usá-las, né, com muita sabedoria, com muito conhecimento, tá? Então, a gente pode olhar para o exemplo da águia e perguntar assim, como é que eu posso usar isso melhor na minha vida, né? Então, a partir apenas desse tema, da visão, eu separei, assim, 10 tópicos, de vez em quando eu vou dar uma colada aqui, né, para não me perder, para que a gente vá explorando ponto a ponto cada um deles. Então, o primeiro tópico, né, além dessa visão conectada, essa visão longa, de longo alcance do líder, o primeiro tópico que a gente precisa aprender e até anotar é assim, analisar o cenário antes de agir. Então, para a gente fazer qualquer trabalho bem feito, para a gente liderar um time, uma equipe, a nossa própria vida, muitas vezes a gente, na ansiedade de mudar, de transformar, a gente sai agindo rapidamente. Mas quando a gente é líder, a gente não pode se dar esse luxo, porque quando a gente erra grande. Na nossa vida pessoal, um errinho a gente administra, mas quando é empresa significa dinheiro, tempo,
cliente uma série de coisas. Então, analisar o cenário antes de agir, planejar, né? Essa visão, essa questão do planejamento é pensar nos diversos aspectos que estão impactando, porque pessoas que estão sob a nossa liderança e que nós orientamos para executar alguma coisa, muitas vezes elas nem pensam, fazem de uma forma automática. Uma coisa também que o líder precisa é começar a desenvolver, a provocar, promover nos seus liderados essa necessidade de também planejar antes de agir, para ser mais efetivo, para ter maior produtividade. Aí nós vamos para o segundo ponto, que é manter o foco no objetivo que ele quer alcançar. Gente, sem foco, a gente está perdido. E tem coisa mais fácil do que perder o foco, Monique? Muito fácil. Passa assim, às vezes a gente está tão motivado para fazer uma determinada transformação na vida da gente, para fazer uma mudança, para fazer algo que realmente vai fazer a diferença, mas se não estivermos tão profundamente conectados com aquele objetivo, qualquer coisa vai nos tirar desse caminho. E hoje eu tenho orgulho de dizer, né, de mim e da minha companheira de live, Monique, que se teve uma coisa que nesse momento a gente precisou ter, foi foco e persistência, porque foi barra. A live estava programada para começar às 15 horas e a gente atrasou pelo menos meia hora só nas diversas tentativas, mas não desistimos, porque brasileiro não desiste nunca. Porque a gente precisa ter muito essa força, essa energia de não se deixar abater por qualquer coisa. Manter o foco, apesar de qualquer coisa. Saber, cada dia mais, exatamente o que a gente quer. Então, um outro aspecto também que é interessante nas águias, né? E eu associei com o foco, é que elas são caçadoras destemidas. Então, mesmo elas não sendo um animal tão grande, elas não se assustam fácil com os outros animais. Então, elas têm aquele objetivo, elas perseguem e elas só param quando elas alcançam, né? Então, como essas características, né, aí de foco, de objetividade, até já peguei um pouquinho, elas podem trazer sucesso para a sua carreira, né? Assim como as águias têm que se arriscar pela sobrevivência, nós muitas vezes corremos risco o tempo todo. E viver é correr risco. Não existe vidinha confortável, morna, porque se ela for uma vidinha confortável, morna, se a gente não correr risco nenhum, a gente também não sai no lugar. Não aproveita muito, não corre risco, não sofre muito, mas também não aproveita nada. Então, uma atitude de águia é correr risco, calculado, claro, que ninguém é maluco, mas sair, né? Se permitir sair da zona de conforto. Então, líderes de sucesso são pessoas destemidas, eles enfrentam problemas. Todo mundo tem problema. E à medida que a gente cresce, os problemas crescem conosco. E o que a gente faz para lidar com problemas cada vez maiores? A gente cresce também. Então, a absorver esses ensinamentos que a natureza nos dá, sabe? Ensinamento tão simples como, primeiro você tem que plantar, cultivar a terra, cuidar da planta para depois colher. Muita gente esquece disso. Quantas pessoas desistem no meio do caminho porque está demorando? Quantas pessoas desistem porque aconteceu alguma coisa, ela ficou triste, magoada? Ah, não, então não vou mais, não quero brincar mais disso. Então, essa atitude, né, de não temer, de se colocar em risco, é uma atitude que vai nos ajudar muito a conquistar aquilo que a gente deseja. Até aqui tudo bem, pessoal? Não tá cansativo? Tá animada? Tá excelente, Sueli. Sueli, vou aproveitar então esse gancho. E acho que o quadro que nós todos vivemos foi um quadro de pandemia. Tivemos que ser como águias. E muitas pessoas, como seguir, ficaram de mimimi, se aproveitaram da situação para reclamar que não podia fazer. Porém, as que eram águias líderes conseguiram ter foco, visão ampla, enxergaram as oportunidades e cresceram.
empresas cresceram muito, que nem imaginaram nesse período de pandemia. Sueli, você pode explicar um pouquinho mais? Que outros tipos de atitude precisa ter para, a partir dessa visão de águia, você poder alçar um voo mais alto na sua carreira? Quem já tem uma carreira, quem empreende, quem quer empreender, ou quem simplesmente está estagnado na vida, sem saber quais as características de águia que você aconselha para esse tipo de pessoa? Olha, parece que a gente estava sintonizada mesmo, porque a próxima é enxergar oportunidade no meio dos problemas. Olha, muita gente, como você disse, paralisou, mas muita gente viu uma oportunidade ou parou para pensar, falou, Deus, o que é que eu posso fazer no lugar disso? A gente precisa saber de uma coisa fundamental para qualquer ser humano. Eu acho que era a primeira lição que a gente precisa aprender, que é a questão da autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. E são elas que definem a qualidade da vida que a gente vai ter. Então, diante de uma situação como a pandemia, as pessoas tinham duas escolhas: chorar ou reagir. Quanta gente se reinventou nessa história? E você falou de carreira, então imagina que alguém está trabalhando numa empresa e ela de repente começa a ver a empresa que ela está trabalhando murchar. Né? Alguma coisa está acontecendo. E por que ela não para também para pensar o que eu poderia fazer para sugerir para que a nossa empresa saísse para um outro ramo de serviço, né? Quantas pessoas trabalhavam, por exemplo, com restaurante e tiveram que fechar suas portas. Então, automaticamente, elas já pensaram, eu tenho uma amiga que tem restaurante aqui em Brasília, ela automaticamente, ela nem tinha isso, pensou em usar o delivery, e foi assim que ela conseguiu pagar a conta dos fornecedores e empregados, e outras, foram muitas lições, né, de ver a versatilidade do nosso povo, assim como ver algumas pessoas que sucumbiram. Né? Eu nasci numa cidade no interior de Pernambuco, que é um polo industrial. Então começou a pandemia, o pessoal começou que nem louco, ao invés de fazer roupa, fazer máscara. Tem uma célebre frase que diz assim, em tempos tristes, em tempos de crise, algumas pessoas choram, enquanto outras vendem lenços. A gente pensar na vida da gente sempre como alternativa, como um plano B, porque senão aquele único cesto que a gente tem e coloca toda a expectativa, toda a nossa vida nela, se de repente ela falha, a gente fica muito fragilizado, né? Então, uma outra lição que a gente pode aprender é essa, enxergar a oportunidade em meio dos problemas. Um outro aspecto também muito importante é antever os problemas, ver os problemas antes. Quer ver? Vou ler aqui um pouquinho o texto da águia. Por conta da sua visão poderosa, a águia consegue antecipar os problemas e assim evitar que eles se concretizem. Quando a gente está trabalhando com atenção, quando a gente está focado nos diversos aspectos daquilo que a gente está fazendo, a gente consegue perceber, opa, se eu for por esse caminho pode dar um problema assim assado. Tudo bem, problemas existem, mas se eu conseguir ver antes, eu evito que eles aconteçam. Ou se eu tomar determinada atitude, né? Quantas vezes as pessoas, sem conhecer daquilo que estão falando, se colocam como pontífices, né? Cuspindo soluções, e às vezes elas geram verdadeiras catástrofes, né? Veja a confusão que teve aí com relação às vacinas, com relação a um monte de coisa, a um monte de procedimentos que foram adotados, né? Sem fazer uma correlação, sem fazer uma análise mais ampla, né? Então tem alguns problemas que a gente simplesmente não consegue ver, antever, né? Uma pandemia não é algo que esteja no cronograma, na programação, no projeto de nenhuma empresa, mas aconteceu. Agora, a gente sabe de uma coisa, que é possível, diante de uma situação tão caótica, encontrar alternativas. Às vezes, nem sempre tão rápido, mas que é possível que a maioria das pessoas sobreviveram com a graça de Deus, apesar das inúmeras perdas que tivemos. Tá? Até
aqui tudo bem, pessoal? Então vamos lá para mais um aspecto importante das lições das águias. É que as águias voam alto. E as águias voam alto além dos problemas. O que acontece quando há uma tempestade? A maioria dos pássaros se escondem debaixo das árvores. Vocês sabem o que as águias fazem? Elas voam acima da tempestade. Elas aproveitam o vento para ir além. Então, essa capacidade de pegar um limão, fazer não uma limonada, mas uma caipirosca, é impressionante. Porque já pensou, enquanto qualquer avezinha se esconde debaixo da tempestade, ela se esconde debaixo de uma árvore para fugir da tempestade, a águia voa muito alto. Tem um detalhe também sobre a águia, que o único animal que se atreve a provocá-la é o corvo. O que é que o corvo faz? Ele senta no cangote da águia e começa a picar. E você acha que a águia vai discutir com o corvo? Ela simplesmente voa. E voa muito alto. E muito alto, até ficar insuportável para o corvo, e ele cai das alturas e morre. E ela continua voando acima dos problemas, além da tempestade. Tá? Até aqui tudo bem? Monique, alguma observação que você quer fazer? Excelente, Sueli. Olha, em questão de esse quadro da pandemia, só para ressaltar, de chegar às oportunidades, óbvio, nos adaptamos, sobrevivemos, nos superamos, e eu tenho certeza que a parte positiva, né? Não vamos ficar com o negativo, porque isso não vai nos agregar a nada. Aprendemos com o que não deu certo para melhorar, isso com certeza. Mas olha só, quantos novos trabalhos online, homework, pessoas que tinham que sair cedo de casa e para ir para uma empresa em uma outra cidade, hoje em dia podem trabalhar na sua casa. As áreas de maior crescimento no quadro da pandemia foram, inclusive, os deliveries. Muitos restaurantes hoje em dia não querem mais dizer que não fazem entrega. Fazer entrega é tipo, tem Wi-Fi na sua casa? Quando chega o convidado, a entrega faz parte e ficou. Trabalhar em casa tornou um comodismo também muito bom, porque a gente aproveita para todos os aspectos. Sueli, é incrível o quanto a gente pode aprender com as águias. Os exemplos que você dá das águias, a gente consegue ver que no dia a dia eles são úteis. É interessantíssimo isso. Agora, olha outra delas. As águias escolhem as companhias para voar. Normalmente, águias voam sozinhas, mas se elas voarem em bando, é com águias. Águias não voam com pombos. Você não pode voar como águia usando as asas de um pombo. E olha, de longe, foi uma das maiores lições que eu aprendi na minha vida nos últimos tempos. Que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. Gente, isso me caiu como um raio na cabeça. Porque quantas vezes a gente está vivendo num ambiente tóxico, negativo, de pessoas que reclamam o tempo todo, mas não fazem nada para mudar. E se você, de repente, vem fazendo uma proposta diferente, vem mostrando que existem outros caminhos, vem, de alguma maneira, falando, fulano, vamos fazer diferente, a pessoa fica zangada com você. Ao invés dela falar, poxa, vamos tentar, ela já vai dizer de cara, não vai dar certo. Então, o que você precisa, se você nasceu com esse espírito de águia, e a maioria de nós tem isso, que querer liberdade, que querer lutar por uma vida melhor, que querer buscar mais, expandir a mente, contribuir mais para a família, para o país, para aquilo que a gente preza, vai procurar o teu bando. Não perde tempo com essa gente negativa. E, às vezes, o que é mais doloroso, as pessoas negativas, elas fazem parte da nossa própria família. Às vezes é o pai, a mãe, um parente, marido, cunhado, qualquer coisa assim. E nós não vamos poder parar de conviver com essas pessoas. Mas a gente não precisa continuar compartilhando os nossos sonhos.
para que eles não nos façam desistir. E eles não fazem isso por maldade, não. Eles fazem, às vezes, porque querem te poupar, porque eles não acreditam que sejam capazes. Mas pessoas que têm espírito de águia, elas sabem que elas são capazes. Elas acreditam no tato dela. Então, elas conseguem enxergar mais alto e desejar mais. Então, sair dessa companhia, né, de escolher a companhia para viver, tem até um textinho aqui que eu tinha anotado. Uma águia não se mistura com pombos. Afinal, enquanto a águia observa o horizonte, quer voar mais alto, o pombinho está ali no chão, né, catando migalha, satisfeitinho com aquilo que ele tem, e a águia está buscando muito mais. Próximo ponto. Tá anotando, pessoal? Tá bom para vocês? Tá cansativo? Como é que tá? Tá pena que a gente não tem um chat aqui, né, para ir compartilhando. Mas o pessoal pode, Sueli, o pessoal pode ir escrevendo, o pessoal tá aí. Se tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar nos comentários, a gente está atento aqui, a gente responde. Então, vamos lá, pessoal, interage com a gente, estamos aqui. Se ele está dando uma aula, um show de bola para a gente aqui. Esse movimento. Ok. Então, a sétima característica, né, importante, é que as águias enfrentam grandes desafios, né? Se comparadas a outros animais, as águias não são tão grandes, podendo chegar, de repente, 1,5 metro, 2 metros. Uma águia é um animal grande, mas com outros animais, não. Entretanto, isso não impede elas de enfrentar. Eu até já falei um pouquinho anteriormente. E parte dessas situações que elas enfrentam perigo, enfrentam adversidades, elas conseguem vencer pelo fato de serem até menores. De novo, ela usa a desvantagem a favor dela. Do jeitinho que ela usou o vento, a tempestade para voar mais alto, ela também usa o fato de ser pequenininha para driblar os animais. Isso também nos ajuda, para quem tem 1,5 metro, 1,60 m, é bom, né? Vamos aprendendo aí, tá? E quando a gente deseja ser um profissional de sucesso, a gente precisa ter a coragem de enfrentar esses desafios, né? Por maiores que eles pareçam. Porque é essa capacidade que faz a diferença. É essa capacidade que nos faz sair da média, né? Sermos profissionais de alta performance, sermos pessoas que conseguem mais da vida. Um outro aspecto interessante aqui das águias, é o 8º aspecto que eu selecionei, que as águias cuidam muito bem dos seus filhotes, né? Essa aparente agressividade da águia surpreende a gente pela capacidade que ela tem de cuidar dos filhotes. Como é que ela cuida dos filhotes? Mas desde o começo ela vai ensinando eles a caçarem. E mesmo quando eles não sabem ainda voar, elas vão ensinando através de pequenos insetos, coisas que elas vão indicando. Os outros animais também fazem isso, né? Mas a maioria coloca comidinha no bico do pássarozinho. E elas têm essa coisa de ir ensinando. E uma das coisas mais impressionantes da águia, eu acho até que você comentou enquanto eu estava sem ouvir, né? Sem conseguir participar, que é como ela ensina os filhos dela a voar. Né? A águia normalmente faz o ninho dela no penhasco mais alto. E à medida que ela vê, quando as águiazinhas nascem, à medida que ela vai vendo o desenvolvimento delas e que ela vai percebendo que esse pássarozinho já está com condições de voar, o que ela faz, gente? Ela leva a águiazinha até a beira do precipício e dá-lhe um piripapote, sei lá, e ela cai no precipício. Mas ela simplesmente não abandona o filho. Ela está ali muito atenta, voando próximo para socorrer em qualquer situação. Mas o que é mais incrível é que nesse desespero de estar caindo num precipício, a águiazinha começa a bater as asas, e de repente ela descobre que sabe voar. Gente, quantos de nós já não foi jogado num precipício
achou que ia se estabacar lá embaixo e no meio do caminho descobriu a voar. Coloca aí, eu. Quantos de nós? Não é verdade? Quantas vezes a gente está diante de um desafio? Quantas vezes chega o nosso chefe, fala assim, olha, eu vou te promover. Fala, como? Não, peraí, mas como? Algumas pessoas se assustam. E isso é normal, não é fim do mundo. Temer faz parte, não é? A gente não pode carregar o medo para sempre, mas esses momentos de temor significa também bom senso. Ninguém está aqui para correr risco à toa. Às vezes aparece uma oportunidade de negócio. Olha, eu estou enxergando, chega alguém te convidando, estou enxergando uma coisa ali e tal. Muitas pessoas, por medo, elas simplesmente nem analisam, né? Já outras não, falam, olha, eu vou pensar no caso. E outros loucos pulam no barco, eu vou, sabe? Exatamente. É tipo de atitude, né? Que cada um de nós tem. E eu peço licença para fazer um parêntese aqui. Não existe atitude certa, atitude errada. Nós, seres humanos, somos diferentes. Cada um de nós tem sua escala de valores, cada um de nós tem as suas preferências, aquilo que a gente valoriza. Então, para algumas pessoas, a segurança é algo muito importante. Ela não abre mão disso e a gente tem que respeitar. Para os outros que a gente chama, é um doido, mas ela mas não tem juízo. Aquela adrenalina pura, aquilo que faz a pessoa crescer. Então, assim, viver também, a gente aprende, né, com outros animais da natureza que vivem pacificamente, aprender a entender as diferenças e conseguir caminhar junto e crescer como um todo, porque é essa diferença que são as complementariedades, né? Uma habilidade que eu não tenho, o outro tem. Por isso que é tão importante trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, né? Montar esses grupos bem diferentes, bem plurais, e que cada um possa dar a sua participação. Então, voltando aqui, olhando a nossa colinha, cuidam bem dos filhotes, tá? Só repassando rapidinho, para a gente não perder a perspectiva, os pontos que a gente já analisou. Então, a águia analisa, né, o cenário antes de agir, mantém o foco, o objetivo, ela enxerga oportunidades no meio dos problemas, elas antecipam os problemas, elas percebem antes. As águias voam muito alto, escolhe bem as companhias com as quais ela quer voar, não tem medo de enfrentar grandes desafios e cuidam bem dos seus filhotes. E por último, não menos importante, nós temos 2 aspectos aqui para conversar. É que a águia acredita na própria capacidade, tá? Então, é fundamental qualquer um de nós que está nesse mundo procurar se conhecer melhor. Porque eu falo muito sério, que a minha missão é ajudar as pessoas a identificarem os seus talentos, as suas capacidades e usarem isso a seu favor para transformar as suas vidas. E a gente só consegue identificar talento e capacidade se a gente se conhecer, né? Santo Agostinho já dizia, conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho era Sócrates, um desses 2 filósofos. Conhece-te a ti mesmo. É fundamental a gente se conhecer, porque ninguém confia em alguém que não conhece. Então, acreditar na própria capacidade é fundamental para o seu crescimento, para a sua transformação, tá? E todo o poder que a águia tem deve-se a esse fato, né, de intuitivamente, ela não tem essa capacidade de reflexão, mas é um animal na natureza que mais apresenta essas características de autoconfiança, considerando aí o tamanho delas, tá? Se você deseja construir uma carreira sólida, é preciso que você se conheça, que identifique os seus pontos mais fortes, que identifique aqueles pontos que você precisa melhorar, que você precisa, ou outras habilidades que você precisa conquistar. Quem disse que a gente já está feito? Nós somos seres em evolução, aprendendo todos os dias. Todos os dias a gente tem a oportunidade de aprender novas coisas com novas pessoas, independente da idade delas. Eu sou uma garota aqui de 30 anos no corpo de uma senhora de 70, mas tudo bem, estou aprendendo aí.
né? E vamos em frente. Não usa desculpa para fazer uma vida pequena. A vida é pequena demais, a vida é curta demais para ser pequena, não é verdade? Então vamos colocar alegria nos dias da gente. Não é importante viver muito. É importante botar muita vida nos dias que a gente tem aqui. Finalmente, as águias ensinam a voar. Foi aquele exemplo que eu dei de como elas ensinam os seus filhos a voar. Assim são os grandes líderes. Eles preparam as pessoas. Ninguém se lembra de um chefe bonzinho. Ninguém se lembra de um professor que te deixou passar. A gente lembra daquelas pessoas que na vida elas extraíram o melhor da gente. Elas nos desafiaram, mesmo que tenha doído muito na ocasião. Mas depois, quantas vezes a gente se surpreende agradecendo? E aí, para finalizar, eu gostaria de repetir uma frase que eu falei ainda há pouco, não é? Que você não consegue voar com as asas de um pardal. Eu até errei, falei que era de pombo. Essa frase não é minha, é do William Henry Hudson. E eu queria deixar a Monique com as despedidas e pedir que vocês nos sigam no Instagram, clubedaságuias.oficial, tá? E dizendo, só para encerrar, uma frase desse homem que eu admiro muito, que é Abraham Lincoln, que a maior habilidade de um líder é conseguir fazer pessoas comuns criarem resultados extraordinários. A grande habilidade de um líder é conseguir liderar a própria vida. E todos nós precisamos tomar isso como um cuidado especial. Espero ter contribuído de alguma forma com vocês. Nos sigam aí no Instagram. Esse clube pretende colocar material de muita qualidade para ajudar vocês no dia a dia e estamos preparando coisas muito especiais para fazer esse bando crescer cada vez mais. Monique, agora é com você para as suas despedidas. Eu quero antes agradecer a presença de cada um de vocês aqui, porque hoje a moeda mais cara que a gente tem é o tempo. E vocês estiveram aqui quase uma hora conosco, compartilhando tempo. Até uma próxima, se Deus quiser. E agora, Monique, com as despedidas. E obrigada mais uma vez, Monique, pelo seu convite. Vamos lá. Sueli, só vou repassar 2 tópicos aí que você falou que eu acho muito interessante. Antes, quero falar que o pessoal concordou com o que você estava falando, muitos se viram nos exemplos que você estava citando, foi muito bom. Eu quero falar de quando as pessoas não acreditam em nós mesmos. Por exemplo, você deu o exemplo do corvo, né? Às vezes a gente tem um sonho, a gente quer fazer alguma coisa, vai lá e conta para alguém, e que a pessoa não compartilha, ela não divide, porque ela não sonha o mesmo sonho que a gente. E muitas vezes elas não enxergam ser capazes de realizar. Então, como elas não são capazes de realizar, elas logo te aconselham para também não fazer. Pense que você não é capaz. Só que a gente tem que fazer exatamente como a águia faz com o corvo. Tá ali, ó, te picando. Seja líder. Siga o seu instinto. Voa, 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 sem parar. Siga o seu foco. O corvo vai cair. E vai cair tão duro, sabe por quê? Ele não vai aguentar a pressão que a águia aguenta. Então, isso é muito importante. Eu acho isso super interessante nesse aspecto. Vamos usar esse exemplo do corvo para as pessoas que não sonham com a gente, que não compartilham os nossos objetivos, que acham que a gente é louco, que sonha demais. Seja louco, sonhe, com persistência, foco, e você vai alcançar o que você quer. Outro aspecto, minha mãe tá aí, e ela falou que ela é uma garotinha de 20 anos, né? E mãe, né, águia, algumas mães são mães galinhas, colocam os filhos debaixo das asas e querem proteger eles a vida inteira, e muitas vezes os filhos crescem e se tornam adultos que não são adultos na realidade, são adultos crianças. Só que tem aquelas mães águias que empurram mesmo os filhos. E para as mães que estão na live, continuem com amor. Tem que amar os seus filhos. Só que não lancem, empurrem eles. E fique ali,
Fica com sua visão de águia ampla, prestando atenção como o seu filho está indo. Se está caindo, se você vai ter que ir lá e pegar ele, ou se ele vai alçar aquele voo, porque você deu amor, você alimentou, você nutriu e protegeu ele durante um período. Depois, ele tem que voar sozinho, ele tem que ser líder. Então, pessoal, eu também quero agradecer muito. Essa live foi muito especial. Tivemos uma prova de águia bem no início. Fomos resilientes, sim. Conseguimos transmitir a nossa mensagem. A Sueli foi maravilhosa, como sempre. Sueli, te agradeço do fundo do meu coração. Você é uma mulher sábia. Você tem o dom da palavra. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aí pensam como eu. Que você falou alguma coisa que fez o sentido e que vão começar a pensar como mudar essa atitude. Então, eu agradeço. Vamos continuar com as lives, vamos manter as quarta-feiras e aos domingos, sempre 3 horas no horário do Brasil. Só se acontecer algum imprevisto e a gente não conseguir entrar na live no horário certo, mas o horário é às 15 horas. Também quero fazer outro convite. Entra na bio do Clube das Águias .oficial, que a gente vai ter uma informação bem bacana lá. Dia 3 de agosto vai ter um evento completamente gratuito, online, com 5 águias. Sueli é uma das águias que vai estar lá participando. Então, façam isso, gente. Invista o tempo no que vale a pena. Esse evento vai valer muito a pena. Então, domingo, 3 de julho, nesse domingo agora, temos outra convidada especial, Janice Hering. Ela é especialista em inteligência espiritual aplicada. Vamos ter um bate-papo com ela. Então eu convido vocês, domingo, às 3 da tarde do Brasil, vem participar com a gente. Sueli, obrigado pelo seu tempo. Pessoal, muito obrigado por participarem. E eu espero que vocês continuem nos seguindo, que vamos alimentar o Clube das Águias com material muito importante. Vai lá, vocês vão aprender. Sueli, salva a nossa live, porque eu não estou como anfitriã, que muitas pessoas vão poder assistir novamente e pegar a dica que você passou. Foi muito importante. Pessoal, obrigado. Boa tarde para todo mundo. Principalmente pela paciência. Até a próxima, se Deus quiser. Até lá. Até a próxima. Obrigada, Monique. Obrigada a você.